Pois é, eu ia colocar esse negócio em discussão para o Juca, inclusive, falar. Ele fez quase uma tese de mestrado para no final falar, não, se é culpado tem que cumprir e tudo mais. É uma dificuldade que essa turma tem de falar as coisas como elas devem ser faladas, né? Ele não precisa se comprometer. Basta falar, o cara foi condenado na justiça a 4 anos e meio, cumpra, tá errado, e não teve essa tese de mestrado toda para falar que ele transcendia o futebol quando foi convocado lá em 2018, né? Pois é, eu confesso a você 2022. que estou muito decepcionado com o Tite, que é uma figura por quem eu tenho carinho, enfim, sempre me dei muito bem com ele, sempre que o critiquei, jamais isso abalou o nosso relacionamento, mas desta vez não há muito, né, o que você, enfim, minimizar no teor da declaração dele. Quer dizer, será que o Tite imagina que alguém se deixa enganar por ele dizer que não está informado o suficiente sobre o caso Daniel Alves? Alguém com quem ele conviveu, que ele disse que transcendia o futebol, ele não acompanhou? Mais de um ano que o Daniel Alves está nas manchetes? Ele não sabe? Não era mais fácil ele ter dito, olha, ele já foi condenado, quem estupra deve ser condenado, eu não vou pisotear sobre alguém que está preso, a justiça foi feita, vamos mudar de assunto? Ponto. Não. Ele saiu de uma maneira com evasivas. Meu pai me ensinou que conceitualmente quem erra deve ser punido. Bom, aí te obriga a dizer, seu pai te ensinou isso? E você ensinou o quê para o seu filho, Mateus, que andou curtindo mensagens homofóbicas daquele ex-jogador de vôlei, Maurício Souza, hoje deputado por Minas Gerais. Como reagiria Tite se fosse com a filha dele, com a nora dele, com a mulher dele? Assim, conceitualmente, quem erra deve ser punido? Quer dizer, a conclusão que a gente chega, foi o que eu escrevi no meu blog, é que o futebol enriquece e envilece. Porque não é possível que você queira ser soft para um assunto dessa gravidade. Eu fico me perguntando se essa gente não tem mãe, se essa gente é tudo geração espontânea. Porque como é capaz de tocar nesse assunto sem se indignar? Estamos falando de um estuprador, com sentença em primeira instância, com 5 versões diferentes para a violência que cometeu. E nenhuma palavra de solidariedade a essa menina que está com a vida desgraçada. Porque se o Daniel está com a vida dele para sempre prejudicada, com a estampa de torturador, essa moça tem um trauma que só vai encerrar no dia em que ela morrer. Não dá para tratar isso de maneira soft. Muito bem. Alguém quer Eu acrescentar? publiquei ontem de madrugada até lá no blog sobre isso, até usei a expressão ensaboado. O Tite foi ensaboado ontem, né? A pergunta do Igor absolutamente pertinente e ele tentou escapar ensaboado. Como disse o Juca, eu não entendo qual a dificuldade de falar o óbvio, né? Ele foi condenado, foi um atleta que trabalhou comigo, sempre o respeitei como jogador, bababá e tal, mas cometeu um crime, né? E está pagando por ele, vai pagar por ele. Eu não posso falar mais do que isso. Que pague pelo erro que ele cometeu. Ponto, acabou. Aí toda aquela conversa. Quando envolveu o Neymar, então, sendo que tem a história do pai do Neymar ter repassado dinheiro para ele, que atenuou a pena, aí a coisa ficou pior ainda, gente. Pior ainda, depois citar o Neymar. Agora, tudo isso passa por uma situação que já abordamos aqui anteriormente. As coletivas de imprensa viraram coletivas de imprensa, muitas vezes em coletivas de influências, né? E tem mais gente aí falando, tem influencer aí dizendo que não sei muito bem se aconteceu isso, né? Até isso acontece. E quem anda com esse influencer depois ela sai de bonzinho da história. Abre espaço para o cara falar, aí depois que discorda, não, o cara discordou do outro, parabéns para ele que discordou. Por que anda com um elemento desse que fala tal barbaridade, né? Por que dá holofote para esse tipo de elemento?
Mas vamos lá. Enfim, o fato é que o Tite foi. É o corporativismo dos jogadores de futebol, dos técnicos, do mundo da bola. Né? Então, assim, foi muito constrangedor aquilo. Mas muito constrangedor. Mas isso acontece porque o cara não espera esse tipo de pergunta. Porque essas coletivas viraram coletivas de afago, de agrado. Uma pergunta jornalisticamente relevante, como a que foi feita pelo Igor Siqueira a ele. Naquele momento, depois de uma vitória, ele não espera. Ele foi pego ali de calça curta. Ele falou, caramba, e agora? E como um cara experiente, que há tanto tempo dá entrevistas coletivas, né? Faltou realmente jogo de cintura para dar uma resposta que poderia ser protocolar, mas pelo menos mais compatível com os fatos. O que ele falou foi um negócio muito constrangedor. Ele corrigiu o fato de ter, segundo ele mesmo, se expressado não muito bem naquele episódio que teve repercussão, do campeonato que é mais forte, tudo que é uma bobagem. Eu acho uma bobagem, um assunto bobo, o que ele pensa sobre isso, mas esse assunto é sério. Não vou me surpreender se daqui a alguns dias, numa outra coletiva, ele corrigir o que falou. Estou dizendo isso em função do que ele fez agora, porque esse assunto é muito mais sério. Que faça isso, né? Pelo menos, olha, eu esperava a pergunta, eu me embananei, né? Todo, mas aqui pensando, refletindo, realmente, eu não me expressei bem. Ainda vai ter a chance, que ele dá entrevista toda hora, porque foi realmente uma lambança tremenda. Pegou muito mal. Num dia em que o time dele venceu o jogo mais difícil e bem, né? Realmente, mas é isso, os caras não estão preparados, gente. Eles não esperam isso. Eles esperam sempre a pergunta do influencer. Aquela perguntinha camarada, aquela perguntinha de bola levantada para o cara cortar. Só esse tipo de coisa. E é o que acontece, de fato. Em todos os clubes do Brasil tem sido assim. Talvez exista uma exceção ou outra no Flamengo, não é diferente da maioria. E no caso do Tite, né, Mauro? Fala. Além da questão corporativista que existe nesse meio, tem os fatos que deve minimamente constrangê-lo de ter eleito o Daniel Alves como o ser humano mais influente do futebol em todos os tempos, essa coisa do transcender que foi falado, como o atleta símbolo da seleção dele para 2022, símbolo de grupo, símbolo de postura, e aí, dias depois, acontece da Copa do Mundo, acontece o que aconteceu. Então eu imagino que o decantado melhor atleta, símbolo de uma geração do Tite, essa coisa tem esfarelado em dias e ele simplesmente não consegue lidar com isso. Não consegue. A pergunta também foi feita porque foi o Tite que colocou o Daniel Alves num patamar, para ser a linguagem futebolística, que ele nunca ocupou como jogador e como homem. E agora ele tem uma dificuldade imensa de lidar com o que aconteceu, né? Imagino que o Tite não saiba lidar com esse tipo de constrangimento e foi se enrolando a cada tentativa de falar sobre o assunto na coletiva, como você mesmo falou. Exatamente, foi exatamente isso. Quero fazer uma autocorreção, fui muito corrigido aqui, que eu falei, o Tite fez uma tese de mestrado não tem tese, mestrado é uma dissertação, tem que ser uma tese de doutorado. Então tá aí, muito obrigado para quem me corrigiu aqui. Então o Tite fez uma tese de doutorado para tentar justificar a história do Daniel Alves lá ontem, para depois no final falar, não sei o que e tal. Aliás, muito bom que o Mauro escreveu, muito bom que o Juca falou, e vocês todos, Danilo e Arnaldo também. Muito bem, temos uma enquete aqui, como eu falei, né, que a pergunta é o que foi estranho, hein, nesse fim de semana? O Corinthians perder e ser aplaudido? 40% aqui. Carpini já pressionado do São Paulo, 21%. Filipão ser xingado de burro, 7%. Nova Iguaçu entre os grandes do Rio, 32%. Juca, vamos lá. O Corinthians perdeu para a Ponte Preta 1-0. No final, Fiel ali aplaudiu o time e tudo mais. O fato é que no frigir dos ovos, há uma grande chance agora do Corinthians de fato não se classificar. Precisa quase de um milagre aí para passar. Precisa ganhar todas. O Mirassol e a Inter de Limeira não podem ganhar mais nenhuma. É assim, essa é a situação. De qualquer forma, houve aplauso. E eu estou aqui em luta com a minha camiseta, entendeu? Porque também estou com a minha. Ficou muito esquisito. Enfim, desculpa. Calma. Paciência. Não tem jeito agora. Quando eu sair do ar, eu arrumo. Olha aqui. Eu falei que o Flamengo sobrava, o Corinthians só sobrou. Todos nós dissemos aqui, fomos unânimes em dizer que o empate com o Palmeiras, heróico, épico e tal, papai, era apenas isso. Desses momentos do futebol, né? Que não representava nada, que o Corinthians devia ter perdido de 4-0 e empatou 2-2. Não é isso?
que até então o Corinthians havia vencido 2 times muito frágeis, como venceu depois da vitória contra o Palmeiras outro time muito frágil, né? O Cianorte. Tá bom, alguém dirá, sim, mas quando anos atrás ele perdeu para o Cianorte lá de 3-0. Então, o Corinthians estava, digamos, numa nova fase. Ontem mostrou que essa nova fase pode ser, por enquanto, no máximo, em termos de abnegação dos seus jogadores. O time tentou de todas as maneiras, ansiosamente. Ninguém perde tantos gols se não for pela ansiedade que o time do Corinthians mostrou e pelo pouco talento na hora de finalizar. Veja que situação. Quer dizer, primeiro, a surpresa do Yuri Alberto, que aparentemente tinha sofrido uma lesão gravíssima, estar em campo. O que levou a deslocar o Romero para o lado do campo. O Romero, jogando de centroavante, tem mostrado mais senso de colocação do que o Yuri. O Corinthians acabou perdendo com a presença do Yuri. E o Corinthians praticamente não obrigou o goleiro Pedro Rocha a fazer nenhuma grande defesa. E, para mal dos pecados ainda, na única bola que foi a gol, o goleiro que muitos corintianos querem ver no lugar, né, do Cássio, reboteia para a marca de pênalti e toma o gol. Né? Ainda tenta pegar, daquele tamanhão dele, e não consegue. Então, o aplauso foi pela vontade que o time mostrou, não pelo futebol que o time mostrou. Mas finalizou 29 vezes. Quantas no gol? Quantas defesas fez o goleiro Pedro Rocha? Que, aliás, é nome de meio-campista. O pai dele deve ter querido homenagear o grande Dom Pedro Rocha, Dom Pedrito, né? Jogador uruguaio, para quem não sabe, que o Pelé um dia disse ser um dos 5 melhores do mundo, que brilhou aqui no São Paulo Futebol Clube. Então é isso. Sem fazer agenda positiva, eu acho que o corintiano tem que olhar e dizer, bom, classificação, esqueça. O corintiano tem que pensar em aproveitar esse período que o Corinthians não vai jogar quartas de final, nem semifinal, nem final do campeonato estadual, para fazer uma pré-temporada com o senhor Antônio. E pensar na Copa do Brasil, que é o que tudo indica, o Corinthians terá um adversário duríssimo, que o derrotou no Paulistinha. Tudo indica que terá o São Bernardo, que vai jogar com o Olaria, para disputar uma vaga com o Corinthians. O São Bernardo, que ganhou do Corinthians com 10 jogadores e que tinha, ou que tem o técnico que o Corinthians queria antes de escolher o Antônio, que deu uma boa entrevista, reconheceu as falhas do time e, ao mesmo tempo, elogiou, fez coro à torcida. Mas é isso. Mais de 40 mil pessoas, nova derrota em Itaquera. Pense sobre isso. Itaquera deixou de ser uma fortaleza corintiana. Não é de hoje. Há que se recuperar também aí. Então é isso. O Flamengo sobra, o Corinthians só sobra. Qual